Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre a nova era de Chicago. Chicago Boys, a cidade ventosa, a cidade onde era gravado o Suits, uma série que eu gosto muito, com o Harvey Dent, mas uma cidade que, na perspectiva de futebol americano, com os senhores Chicago Bears, não tem vida fácil, ou não tem tido, não é? Perseguem aqui a glória do passado, a forma de reencontrar um futuro auspicioso numa divisão onde existe um quarterback que é sócio maioritário desta organização, chama-se Aaron Rodgers, não sei se alguém o conhece, se alguém sabe quem ele é, mas vamos olhar um bocadinho agora para o futuro desta organização, onde tem uma nova liderança, Matt Eberflus, tem novos treinadores a chegar aqui à organização. E Pedro, como é que tu olhas aqui um bocadinho para esta nova era, este novo desafio na cidade de Chicago? Nós tivemos a oportunidade já de falar um bocadinho sobre isto e na altura eu lembro-me que falámos que não era das nossas contratações preferidas a nível de head coach para esta cidade e continuo com a mesma opinião. Até agora também não, era difícil de estar a mudar de opinião só neste tempo. Mas indo para além do Matt Eberflus é ir ver quem é que ele foi buscar para os seus coordenadores, porque acaba por ser muito por aí também que um head coach consegue ter sucesso ou não. Para o lado ofensivo, fui buscar o Luke Getsy, passou a sua carreira toda como treinador nos Packers, sempre do lado ofensivo. Estava lá desde 2014, acabou por treinar com os receivers, quarterbacks, uma grande ligação ao Rodgers, sendo que passou também para coordenador de jogo de passe em 2020 e foi o que fez então nestas duas últimas temporadas de MVP do Rodgers. Por isso acho que é alguém interessante para se juntar para trabalhar com o Fields, visto que Justin Fields desta época mostrou que consegue acho que se viu lance em que se via a genialidade do Justin Fields, mas também se viu que tem muito trabalho pela frente, por isso acho que é importante o Luke Getsy em conjunto com o quarterback coach, que é o Andrew Njoku, que vem dos Vikings, conseguir trabalhar o jogador, e acho que esta experiência, especialmente do Njoku, pode ser uma mais-valia. E do lado defensivo, trouxe Alan Williams, que já era coordenador nos Colts, portanto veio com o Eberflus dos Colts agora para os Bears. Acho que vai trazer um esquema semelhante ao que os Colts faziam, e eu é aqui que tenho as minhas dúvidas deste lado, porque para mim os Chicago Bears sempre foram defesa. Os Bears sempre tiveram uma grande defesa, uma defesa muito dominante, e eu acho que esta mudança de sistema que vai ser e que vai ser obrigatória nesta equipa dos Bears por causa da transição, não sei se vai ser a mais-valia que é preciso, por isso estou com o pé atrás neste momento com a decisão defensiva de alterar o esquema, mas, mas vamos ver. Não estou propriamente rejubilando com estas contratações, mas percebo mais ou menos o que é que o Eberflus está a tentar fazer. Sim, a nível de aquisições, digamos, aqui a nível da sua equipa técnica, que é muito importante, não é? Nós muitas vezes olhamos apenas para a liderança, mas as peças que tu trazes também são muito, muito importantes. Um, eu não sou, e também já tive a oportunidade de expressar, não estou muito confiante com o trabalho que Matt Eberflus poderá vir a fazer e com aquilo que ele vai realmente encontrar em Chicago. Tem Justin Fields, que eu acho que acaba por ser aqui, se calhar, ou pode ser o grande salvador se ele der aqui um grande step up no seu jogo para o seu segundo ano. Não teve um primeiro ano também propriamente impactante, mas também era difícil por todo o contexto que a organização estava a atravessar. Por isso, para mim, a grande questão é a própria evolução de Justin Fields, como é que isso vai traduzir dentro do relevado. E depois, também é interessante, e isto aqui entra também nesta semântica de estrutura de organização para o futuro, o que é que o novo General Manager, Ryan Poles, vai fazer, não é? Porque tem aqui já algumas decisões bastante interessantes, com alguns jogadores que estão em fim de contrato, onde os nomes assim mais preponderantes, eu diria, são Allen Robinson, wide receiver, que vem de um ano horrível, talvez o seu primeiro mau ano da carreira,
Tem a Akeem Hicks, que desde que se juntou aos Chicago Bears em 2016 tem sido uma presença, mas que nos últimos 2 anos tem sido completamente atropelado por lesões. O ano passado fez apenas 9 jogos, só para dar aqui uma noção. E depois temos James Daniel, Bilal Nichols, Jakeem Grant, Jimmy Graham, Andy Dalton, todos jogadores aqui no lado ofensivo. E depois do lado ofensivo temos ainda Andy Dalton. Aliás, no lado defensivo temos Tashawn Gibson, Alec Ogletree, que também são aqui os jogadores que vão estar em final de contrato. Como é que tu perspectivas um bocadinho não é capacidade, mas a continuidade destes jogadores? Achas que vai ser aqui uma prioridade para Ryan Poles e os Chicago Bears? Não, desses que disseste, o único que eu acho que deve ficar é o Akeem Hicks, porque é um monstro por completo. Eu acho que se conseguirem trazê-lo de volta é uma grande mais-valia para aquela linha defensiva, que, que vai certamente precisar de ajuda nesta parte da reformulação. Eu acho que a experiência toda que o Hicks tem tido, não só pela qualidade de jogo, vai ser uma grande mais-valia, tanto ele como o Bilal Nichols. O resto acho que são todos jogadores que se podem dispensar. Não faz sentido ter o Andy Dalton. Neste momento, acho que o próprio Nick Foles não faz sentido ter, por isso acho que são 2 jogadores a ir embora. Do lado ofensivo, quando falaste do Allen Robinson, ele foi queimado este ano. Eu não me admirava nada que tivesse sido queimado por parte do Pace e do Nagy nesta última temporada. É um grande receiver que eu duvido que queira ficar nos Bears e por isso é um nome interessantíssimo a ter atenção na free agency. Se porventura o Eberflus conseguir com que ele fique, é uma grande ajuda para o Justin Fields, certamente, porque é um grande receiver, continua a ser um bom receiver na NFL e por isso é uma grande mais-valia. Mas acho que vão aproveitar porque nós falámos noutras equipas que havia os Raiders e os Vikings, equipas de playoff ou quase playoff, que mudaram de treinador e, portanto, não se pode mexer assim tanto com o plantel se está à espera de alguma continuidade, diria eu. Neste momento, os Bears, acho que estão, depois de mandarem a casa abaixo no que toca a head coach e GM, eu acho que reformular um pouco o roster. O plantel também era importante e também era interessante para Matt Eberflus poder começar com uma tela em branco mais ou menos. Acho que era interessante para ele, por isso acredito que haja uma grande reformulação para Chicago, não para ser equipa de playoff este ano, mas para competir, para ganhar experiência, até porque falaste no sócio maioritário, ele pode não estar nos Packers para a próxima temporada e isso ajuda em grande parte as equipas da NFC Norte que querem voltar a lutar pela divisão. Sim, há uma coisa que Matt Eberflus vai ter nos Bears, que, por exemplo, não teve muito presente sempre em Indianapolis, que é pass rush. Ele vai ter Khalil Mack, vai ter Robert Quinn, que são desde logo 2 presenças muito fortes nesse aspecto. Depois tem um linebacker que é bom, que é muito bom, Raquan Smith, que também vai ficar. Teve Jalen Johnson, que esteve muito bem o ano passado, foi talvez uma das grandes surpresas. Eddie Jackson, também um safety bem presente. Ou seja, ele tem boas peças para dar continuidade. Eu acredito que ele há de querer ir muito para o sistema que tinha também em Indianapolis, em que era muito 4-3, cover 2, muito à base do cover 2. Era das equipas que mais utilizava aqui a cobertura à zona com dois elementos. Isto é um tópico que também podemos aqui tentar trazer mais à frente para explicar aqui um bocadinho essas dinâmicas. E, para mim, a grande questão vai ser mais no lado ofensivo, não é? Como é que ele vai reconstruir toda a linha ofensiva. Em termos de playmakers, é o que tu estavas a dizer, o Allen Robinson pode ter sido queimado. Tem o aparecimento de Darnell Mooney, que foi uma boa surpresa. Tens o David Montgomery, que também tem tido problemas com lesões. Ou seja, acho que há grandes incógnitas, grandes questões de como é que estes Bears vão olhar para o futuro e também como é que vão abordar, por exemplo, o draft, que também é aqui algo interessante de perspectivarmos como é que eles vão no draft tentar se reforçar, que posições é que vão tentar preencher, Sim, eles qual é que não vai ser têm a aqui um bocadinho a primeira. narrativa. Não tem a escolha de primeiro round porque puderam para os Giants para subir, para ir buscar o Justin Fields este ano, por isso vai ter de ser muito pela free agency, mas aí está, mas não é um plano para ser já competitivo, já lutar pelos playoffs. Se conseguirem, há lá Eagles, por assim dizer, acho que é bom, acho que é muito bom, mas acredito que seja mais um plano de perceber que os jogadores é que são importantes para construir a cultura que eles querem, para depois, a partir da época 2023, aí sim serem uma equipa a competir pela divisão. Neste momento acho que não são,
Resta muito saber como é que é o resto da divisão, mas pronto, dentro da conferência estão claramente no patamar de baixo ainda, por isso é uma boa época para se perceber quem é que vale alguma coisa e quem é que quer estar lá. É verdade. Vamos lá ver então o que é que sai aqui desta organização de Chicago que tenta regressar aos tempos áureos do passado. Quem sabe voltar ali àquela super defesa dos anos 80, para muitos a melhor defesa de sempre na história da NFL. Eles ficavam contentes só com a do Vic Fangio há uns anos atrás. Também é verdade, também é verdade. Vic Fangio que estava disponível, agora já não, mas também como Matt Eberflus Não fazia sentido. não fazia sentido e eram filosofias completamente diferentes. Obrigado a todos aqui por mais um episódio. Nós voltamos amanhã com mais conteúdo, com mais NFL, mais futebol americano aqui no Tudo sobre Futebol Americano.